Provérbios 21, 23. Diz assim a edição revista atualizada. Porque o Senhor, aliás, aí que eu estou lendo 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Na linguagem de hoje diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Ou, na linguagem contemporânea, diz assim: vigie suas palavras e controle a língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Então, nós vamos refletir sobre o que agora? Sobre o cuidado com as palavras e tanto de palavras como de atitudes em relação à sabedoria. Então, quem cuida de sua boca e de sua língua vai guardar-se da angústia. Mais ou menos isso que o texto quer dizer. Então, quem cuida da sua boca e de sua língua, vamos lá. Todos nós temos uma boca e uma língua, não é verdade? Mas Tiago diz que a língua é como um fogo que bota fogo numa floresta. Por quê? Porque uma palavra lançada ao vento, ela não pode mais ser recolhida. É a questão da calúnia que a irmã falou. Quando você difama alguém, ou calunia alguém, difamar é quando você diz que a pessoa comete um ato que é crime. E calúnia é quando você diz que a pessoa fez algo, mas não é crime, mas aquilo abate a moral da pessoa. Né? Você chega e diz assim, por exemplo, você chamar alguém de canalha, isso pode dar processo. Você chamar alguém de mentiroso, na frente de outras pessoas, quando você diz algo, você diz, não, você está mentindo. Isso também pode dar um processo. Por calúnia e difamação. Agora imagina a quantidade de gente que ia estar na justiça quando o outro diz que o outro é mentiroso. Né? Por calúnia e difamação. Mas ao mesmo tempo, também tem o caso daquelas pessoas que a gente sabe que em todo canto tem isso, né, gente? Infelizmente. Ela se preocupa mais com a vida das outras pessoas do que com a de si mesmo. Agora pensa bem, todos nós temos problemas, certo? Todos têm problema. Alguém aqui não tem problema? Levante a mão aí. Quem não tem problema para resolver na vida? Eu estou com vários para resolver hoje. Quando eu paro, aí eu vou dar um exemplo, né? Se eu parasse para conversar com a irmã Sônia e o irmão André, para falar do irmão Djalma, ou do irmão Juvenal, o que é que eu estava fazendo ali? Perdendo o tempo de resolver, gastando um tempo que eu deveria gastar com os meus problemas, que estão lá para ser resolvidos e eu não resolvi, e eles podem trazer problema para mim, mais problemas. Né? Então, eu estou preocupado com a vida do outro, quando na verdade devia estar preocupado com a minha. Segunda coisa, quando eu aponto o dedo para o outro, eu estou dizendo o seguinte, que eu sou padrão moral para o outro. Mas a Bíblia diz que nenhum de nós podemos ser padrão moral, porque todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Então, se todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus, nós não podemos ser padrão moral para ninguém. Nós podemos, em alguns momentos, até dizer algo que está errado, mas não dizer, fulano não presta porque ele é isso, isso, isso. Fulano não vale nada por isso, por isso, por isso, por isso. O máximo que a gente pode dizer, olha, eu acho que ele não deveria fazer isso. O máximo que a gente pode dizer. E só. E olhe lá que a gente nem deveria se preocupar com isso, se o problema não nos atinge. Mas a gente sabe que tem pessoas que elas não conseguem. Né? Eu já parei para pensar nisso e vejo que muitas vezes
Alguns fatores ajudam a estimular esse tipo de prática. A falta de assunto na vida para se conversar. Falta de assunto. A pessoa, o campo de visão dela é em torno da vida dela e da vida do outro que está ali do lado. Então, todos os assuntos que ela vai se deter é sobre isso. O mundo pode estar desabando ao redor, pode estar se acabando tudo, mas não está preocupada. Então, ela só foca naquele raio de visão que a mente dela alcança, que é a vida dela e a vida do outro. Ela não consegue atravessar um pouco esse primeiro passo além desse tipo de realidade. Ou seja, ela tem que começar a ver a realidade além da onde ela mora. Questões na vida que ela muitas vezes tem que se preocupar. Não é? Às vezes ela está lá com um problema de saúde, mas ela não cuida do problema de saúde dela, mas está cuidando da vida da pessoa. Cuida de difamar, de caluniar, de falar, de comunicar, muitas vezes, coisas que nós pensamos que nós não deveríamos fazer. Porque, meus irmãos, vejam só, nós temos que entender o seguinte, muitas vezes aquela pessoa a quem nós confidenciamos algo sobre alguém, ela não é amiga, ela é inimiga. E ela vai pegar aquela informação e vai levar para aquela outra pessoa. Outra coisa, as pessoas que dizem que guardam segredos, mas confessam segredos, elas não são de confiança. Não, você conta o segredo para ela, conta para outra pessoa, acabou. Como é que você vai confiar numa pessoa dessa? A pessoa chega para você, olha, você não sabe o segredo que me contaram. Eu soube disso e disso. Foi mesmo, pô. Você olha assim, ó, já sei, não posso confiar nessa pessoa. Porque alguém que contou para ela o segredo, ela veio e contou para mim, quem vai garantir o que eu vou contar, ela não vai repassar. Entenderam? Eu tenho segredo, não atrasando sua conversa, de 60 anos atrás. Que está guardado, muito bem. Minha irmã, namorando, meu pai morreu e eu não disse, minha irmã já morreu e eu nunca disse nem a ela. Então veja só. Então a gente tem que ter cuidado com a boca e com a língua. Porque a gente tem que pensar muito antes de falar. Muito. E hoje é pior ainda, antes de escrever. De gravar um áudio. Porque agora é pelo celular. Você grava um áudio e escreve um texto. Está lá gravado, foi você que escreveu. E a pessoa faz o print da tela, como a gente diz. E a pessoa na internet brinca e diz assim, o print da tela é eterno. Porque depois que ele vai para a internet, acabou-se. Não tem quem apague mais não. As pessoas vão lembrar, mesmo que você tenha mudado de vida. Vou dar só 2 exemplos. Década de 90, tinha um programa na televisão que era... Eu não lembro o título, mas era do Luciano Huck. Esse apresentador que hoje está na Globo. E ele tinha duas mulheres que dançavam com roupas minúsculas, né? Uma chamava feiticeira, outra chamava tiazinha. Eu não sei se os irmãos lembram desses programas, esse programa era na Bandeirantes, e moças dançavam e elas eram consideradas símbolos sexuais. Os homens desejavam essas mulheres. É tanto que elas fizeram capa da Playboy na época. Pois hoje, todas as duas são crentes. Uma delas é missionária. E ela fala a respeito dessa época da vida dela. Mas só que tem um detalhe, na internet, de vez em quando aparece o vídeo delas duas, daquela época. Isso já vai fazer, 30 anos. Então, na internet, como o print ou os vídeos são eternos, então a ideia que passa é que as pessoas não mudaram. Elas continuam sendo aquelas pessoas. Uma já é casada, tem filhos. Né? Tem filhos. E crente. Né? Dá vários testemunhos na internet. Tem grupo de estudo bíblico na casa dela. A outra é missionária. E dizem que tem vergonha, né, daquela época, mas que infelizmente era na época da escuridão, né, que elas não conheciam a Cristo.
e hoje estão vendo esses vídeos, e esses vídeos estão mostrando o quê? Coisas que ela fizeram no passado, ou seja, nunca vai apagar. Então, cuidado com o que você fala e que você escreve, porque aquilo pode trazer problema para você. Cuidado com palavras ofensivas. E as pessoas são muito pródigas em palavras ofensivas, né? É mais fácil amaldiçoar do que abençoar, irmãos menores. É mais fácil você mandar a pessoa ir para qualquer lugar do que você dizer Deus abençoe você e vai embora. E me deixe em paz. Então a gente tem que ter uma comunicação construtiva, uma comunicação que respeita o outro, mesmo sendo respeitado. Mesmo sendo respeitado. Porque com o passar do tempo, quem vai passar vergonha é o outro, não é você. Naquele primeiro momento, alguém pode dizer assim, isso é um bobo, olha para ele, nem reage. Mas com o passar do tempo, o outro é quem vai ficar como um idiota na situação. Um mal educado, alguém que não sabe conversar, que não sabe lidar com os problemas. A segunda parte do provérbio diz assim: tome cuidado com o que diz, para você não se meter em dificuldades. Ou seja, para você não passar por problemas com o que você fala, por consequência daquilo que você disse. Então a gente tem que ser cuidadoso quando a gente fala. E olha que quem é sanguíneo, colérico, tem que ter muito cuidado, porque o sangue esquenta nas vezes e aí você abre a boca e fala alguma coisa que você não deve. E depois que você falou, não tem mais como voltar. Não tem mais. Você machuca, magoa as pessoas. Isso mostra que as palavras têm impacto na vida das pessoas. Se eu chego assim e digo assim, por exemplo, aconteceu algo de errado, aqui na igreja. Temos hoje o irmão vice-moderador, o outro irmão segundo vice-moderador. Aí eu vou conversar com eles, tá vendo esse problema, aí eu vi que eles falharam. Ao invés de eu chegar e dizer, vocês não sabem fazer nada, vocês não prestam, vocês não aprendem, a gente ensina, você não aprende. Não, irmão, vê só. Você fez isso por quê? Pastor, eu fiz por isso, por isso, por isso. Então, vamos ver uma outra alternativa, porque essa forma que você fez não deu certo. Não é? Então, eu estou levando o irmão para pensar que a alternativa a gente pode ver como solução. Não é? Ao invés de chegar e ficar dizendo que o outro não sabe fazer as coisas. Porque dizer isso você não resolve nada. Você só está agredindo o outro. É melhor você dizer, irmão, vamos pensar uma alternativa, porque essa forma de fazer não deu certo. Vamos ver outra alternativa. Então você está com um discurso o quê? Construtivo. Então o irmão vai estar ali agora, não, vamos pensar, pastor, e junto com outro irmão, como resolver. Né? Como resolver? A gente fica chateado? Fica. A gente às vezes diz coisas que não devia, diz. Mas a gente tem que se policiar e ter esse cuidado. E com o passar do tempo, com a prática, e com a vivência e com os problemas, você vai aprendendo a agir com sabedoria. Porque a sabedoria vem através dos problemas, irmão Juvenal, irmão Dião. É com os problemas. Você passa por um problema e você aprende a lidar com aquela situação. Quando vem algo parecido, peraí, da outra vez, da primeira vez eu resolvi daquela forma, deu errado e não foi a forma correta. Da segunda vez eu já resolvi de uma maneira um pouco mais inteligente, mas agora não vou incorrer no mesmo erro. Já sei o que eu tenho que fazer. Já sei o que eu tenho que fazer. Então, nós temos que ter controle próprio e moderação. Nós temos que ter uma comunicação que seja sábia, que valorize as pessoas, que seja amorosa. Quando a gente cuida das palavras que nós dizemos, nós somos capazes de evitar muitos problemas e conflitos. Então, a gente tem que ponderar aquilo que é dito.
e pensar o seguinte: não vou responder agora. E dizer para pessoas: olha, eu não vou responder agora, porque eu não quero incorrer em erro. Eu vou pensar e vou dar a resposta depois. E vai embora. É melhor do que abrir a boca e dar qualquer resposta. Porque você transfere agora o problema para o outro, porque o outro vai ficar pensando o que é que ele vai fazer. O outro vai parar para pensar e viu que falou bobagem. Daqui a pouco o outro vem de: olha, meu irmão, não precisa dizer nada não, me desculpe do que eu disse, eu me equivoquei, eu errei, eu não devia ter dito isso. Às vezes acontece isso, já aconteceu comigo. Só não vou dar resposta agora não. Com a raiva que eu estou, não vou dar não a resposta não, eu vou dar depois. Deixa passar a raiva. Eu disse assim, e fui embora. Quando foi depois, a pessoa até ligou: rapaz, me desculpe, pastor, não era isso não, eu me equivoquei, não sei o quê. Não, tudo bem. A gente comete erros. Né? E ainda tem esse detalhe, que todos nós cometemos erros. Né? E a gente sempre é misericordioso, a gente quer misericórdia conosco, mas a gente nunca é misericordioso com o outro. Não é assim, irmão? Né? A gente sempre quer misericórdia. Ai, meu Deus, tem misericórdia de mim, mas quando é com o outro, não tem misericórdia. Por isso que Jesus disse na sua oração: Papai do céu vai perdoar vocês da forma que vocês perdoarem com o outro. Se você tiver misericórdia com o outro, ele vai ter misericórdia com você. Então, nós somos responsáveis, muitas vezes, por muitos problemas, porque pela nossa forma de falar. Por confiar em quem não devia confiar. Então, a gente tem que ter controle próprio, moderação, saber se comunicar com sabedoria, para ter harmonia na vida, para ter uma vida com menos problemas. Certo?